Irmãos, boa noite, graça e paz. Bom, iniciaremos mais um culto ao Senhor nesse domingo e, mediante isso, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Salmos 133 e nós leremos apenas o primeiro verso. Salmos 133. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas como viver em comunhão em tempos de pandemia? Como viver em comunhão em tempos de distanciamento social? Como viver em comunhão quando estou obrigado, por força maior, estar distante daqueles que eu amo estar perto? E aqui, irmãos, a gente entende, e uma coisa que a palavra de Deus ela ensina para a gente, é que a comunhão entre o corpo de Cristo não necessariamente significa estar presente em um ambiente. Mas a comunhão, a unidade, ela tem mais a ver pelo quanto eu me importo com o outro, pelo quanto eu amo o meu próximo e almejo estar perto. E esse desejo de comunhão não necessariamente significa estar em um mesmo ambiente, porque você pode estar em uma mesma casa, você pode estar em um mesmo ambiente que uma mesma pessoa, mas ali não haver comunhão. Quando, na verdade, o contrário também é verdadeiro. Quando você também pode estar a milhas de distância de uma outra pessoa, mas a comunhão de vocês é extremamente alinhada. E o que essa palavra me recorda é que me traz à mente o quanto é necessário caminharmos em unidade, em união, mesmo nessa época de pandemia. Mesmo em que os distanciamentos são necessários, mesmo que a distância momentânea ela se faz necessária. Mas como ser e como praticar a comunhão em épocas de pandemia? E trazendo para nossa prática eclesiástica, é orar pelos seus irmãos, orar pela sua igreja, orar pelo seu pastor, ligar para os irmãos que estão enfermos, se importar com os irmãos que estão um pouco sumidos. União e comunhão é mais sobre se importar e terem unidade de pensamento do que simplesmente estar em um mesmo metro quadrado. Então eu quero te convidar a praticar a comunhão. Praticar o amor mútuo, para que nessa semana você pratique a comunhão, para que no decorrer de segunda em diante você pratique a unidade. Ligue para um irmão que você sente falta e pratique a união com ele. Ore juntos, clame ao Senhor juntos, para que o amor em Cristo frutifique, para que quando retornarmos presencialmente, nós tenhamos os nossos dias de comunhão alinhados com o Pai. Que a nossa unidade e o que nos faz um, que é Cristo, possa estar diariamente mais vivo do que nunca em nossos corações. Então, o Salmo vai declarar como é bom e como é agradável quando os irmãos convivem em união. Um local onde há desunião é um lugar instável. É um lugar onde a paz não reina. É um ambiente onde não gera um local agradável, um local de paz e tranquilidade. A comunhão
ela gera paz entre pessoas diferentes. E o que nos faz um, eu não tenho dúvidas, e a palavra descreve que é o amor. E o amor, a palavra vai descrever quem é. Deus é amor, e é Ele quem nos faz um. Então pratique a união nessa semana. Eu trago essa introdução desse culto para refletirmos a respeito da comunhão, para sermos um e louvarmos a Deus, sendo uma igreja e sendo um corpo no nome de Cristo. Amém? Então, nesse momento, eu quero que nós tiremos juntos para orarmos. Reúna com a sua família e orem, clamando a Deus pela união da sua família, do seio familiar de vocês aí em sua casa. E também, de igual modo, para que vocês orem pela união da nossa igreja, para que estejamos mais presentes nos trabalhos da nossa comunidade de fé, para que sejamos mais participativos, para que sejamos mais proativos para aquilo que a obra do Senhor aqui em Vila Pinho necessita. Então, oremos juntos para que a vontade do Pai seja feita em nós. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos louvá-lo por sua bondade e graça, misericórdia e favor imerecido direcionado a nós, pecadores. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu rico perdão demonstrado na cruz do Calvário, Pai. Nós, nesse momento, Pai, queremos clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê mais união, Pai. Para que o Senhor gere em nós, ó Pai, um espírito de unidade, Deus. Um espírito, Pai, de amor mútuo, Pai. Para que gere em nossa igreja, ó Pai, em nossa comunidade de fé, uma atmosfera de empatia, ó Pai. Uma atmosfera, ó Pai, de cuidado uns com os outros, ó Pai. Para que gere em nossa comunidade de fé uma cultura de serviços de amor, Pai. Pois nós sabemos, ó Pai, que o amor é mais uma prática do que simplesmente palavras jogadas ao vento. Então, que sejamos praticantes do amor, que coloquemos a Tua palavra em prática, demonstrando com o nosso irmão a unidade, o amor e o serviço, para que geremos atos de transformação em nosso cotidiano, no nome de Jesus. Clamamos ao Senhor para que a nossa igreja seja uma igreja cada dia mais generosa, uma igreja mais amável, uma igreja mais acolhedora, no nome de Jesus. E que os trabalhos aqui da nossa comunidade de fé frutifiquem para a glória do Teu nome. É que nós oramos. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Então vamos louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Amém? Louvemos ao Senhor.
Nada igual.
glória, glória a Jesus, Jesus. Irmãos, graça e paz novamente. Bom, após esse momento maravilhoso em que nós pudemos glorificar ao Senhor através dos cânticos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Salmos 1, momento solene em que nós meditaremos na santa palavra do nosso Deus. Amém? Salmos 1, ou Salmos 1. Esse é o Salmos em que nós refletiremos hoje na nossa conversa, na nossa mensagem. Amém? Salmos 1 vai dizer o seguinte para a gente. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Querido Deus, essa é a sua palavra. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, trazendo a nós o esclarecimento, a iluminação, provindas do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus é que nós clamamos. Amém e amém. Bom, Salmos ele tem uma peculiaridade, e ultimamente eu tenho refletido muito nesse livro. Livro que traz ensinamentos profundos, ensinamentos que refletem o relacionamento não só de Davi, como também dos outros salmistas. Mas que vai mostrar o relacionamento, a intimidade que o homem pode ter para com Deus. E por se tratar do relacionamento do homem para com o seu Criador, do relacionamento tanto relacional quanto de louvor do homem para com Deus, é exatamente por trazer essa característica nesse livro, é que o primeiro salmo ele vai caracterizar exatamente a figura de uma pessoa ou de um verdadeiro discípulo modelo que anda segundo os parâmetros do Pai, que anda segundo a vontade daquele que o criou. E quando nós observamos a nossa cultura atual, quando nós fazemos um pano de fundo e fazemos uma breve análise desse mundo pós-moderno, nós observamos que quanto mais passa, o cristianismo ele vai perdendo a sua força. O cristianismo ele tem perdido a sua credibilidade, principalmente por causa da emergência ou do aumento de algumas seitas que têm aumentado dentro do evangelicalismo brasileiro. E quando a gente percebe essas crenças, essas várias formas de expressar a fé dentro do evangelicalismo brasileiro, e que muitas dessas crenças elas não têm a ver com uma literalidade bíblica, não tem a ver com um culto racional, isso faz com que pessoas
e mais pessoas se afastem do Evangelho de Cristo. E muitas dessas crenças, provindas de uma matriz mais neopentecostal, a gente percebe que trazem alguns cunhos que não provêm da palavra de Deus e que acrescentam nas Escrituras aquilo que não está constando nela. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela vai descrever aqui para a gente sobre a necessidade de buscarmos na palavra do Senhor o modelo da forma como nós precisamos caminhar. O modelo da forma como nós precisamos ser de acordo com as Escrituras. E as Escrituras, ela vai nos direcionar no caminho. Vai nos direcionar na maneira como nós precisamos nos portar como filhos de Deus. E diferentemente do que esse sincretismo religioso ele traz hoje na nossa cultura pós-moderna, principalmente no cenário nacional, a gente vê e nós precisamos nos voltar para o que a palavra de Deus nos descreve de como nós devemos nos portar como filhos do Pai, como filhos do nosso Deus. E é exatamente isso que a palavra vai listar. Os requisitos necessários que eu e você precisamos cumprir e observar para que sejamos como verdadeiramente filhos do nosso Pai amado. E a palavra, ela vai dizer, já no verso 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. O que nós temos percebido, irmãos, é que na nossa jornada e na nossa caminhada, haverão pessoas que nos conduzirão, que nos levarão para estarmos mais próximos do Senhor. Em contrapartida, encontraremos pessoas também que nos conduzirão para estarmos mais longe do Senhor. E aqui vai encarregar de nós a capacidade de escolhermos com quem nós andamos, escolhermos qual é o grupo das nossas amizades. E a palavra do Senhor, ela vai dizer e descrever que bem-aventurado ou como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, literalmente, que a palavra do Senhor, ela nos encoraja a sermos discípulos que verdadeiramente estão comprometidos em servir o Senhor com todo o nosso coração e desviando os nossos olhares daqueles que não andam segundo a vontade do Pai. E infelizmente, quando o salmista ele traz aqui, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, é porque, infelizmente, muitas pessoas no decorrer da caminhada, elas seguem o conselho dos ímpios. Elas caminham no decorrer de suas jornadas, em um certo tempo, na presença do Pai. Mas, no decorrer da jornada, eles se perdem. Eles se vão. E ao se perderem, dão ouvidos às vozes dos ímpios. Eles imitam a conduta dos pecadores. E aqui, irmãos, o que nós aprendemos já no primeiro verso é entender que a palavra do Senhor,
ela espera que nós sejamos ouvintes e praticantes tão somente da palavra do Senhor e sejamos discípulos observadores da sua palavra. E se tem algo que nós precisamos imitar, é a conduta da palavra do Senhor. É a conduta de Cristo. É a conduta dos heróis da fé. E quando nós nos baseamos na conduta desses heróis da fé, nós seremos direcionados com nossos corações a uma fé genuína e verdadeira. A palavra do Senhor ela é repleta de exemplos de pessoas que seguiram a conduta dos pecadores, seguiram a conduta dos ímpios. E quando essas pessoas elas seguem a conduta dos ímpios, com certeza o caminho delas, infelizmente, é a perdição. Infelizmente, o caminho dessas pessoas levará para a morte. Então, o primeiro conselho que nós precisamos observar nesse primeiro ponto aqui desse salmo, no primeiro verso de todo o salmo, é entender que nós, como filhos de Deus, não podemos imitar a conduta daqueles que não servem o Senhor. E talvez nós temos buscado imitar ou viver de acordo como o mundo toca, ou de acordo como pessoas que não servem ao Senhor tocam a vida. E aí nós perdemos a credibilidade e a identidade que o Senhor nos deu para viver. E o Senhor nos deu uma identidade. O Senhor nos deu uma forma pela qual viver. E a forma pela qual vivemos, ela está direcionada na palavra do Senhor. Então, feliz ou bem-aventurado, que a sua raiz da sua palavra em hebraico significa exatamente e literalmente feliz, ou como é feliz, ou muito feliz, é aquele que segue o conselho da sua palavra, não segue a conduta dos zombadores. Muitos jovens que entraram na palavra, que iniciaram suas vidas no Evangelho e caminhavam a sua jornada no Evangelho, chegou um determinado momento de suas vidas, eles se perdem completamente, porque infelizmente eles estão imitando a conduta dos pecadores, a conduta do que o mundo quer que eles vivam, e não a conduta do que a palavra de Deus, do que Cristo e a sua santa palavra nos orientam. E o que a sua santa palavra nos orienta é sermos como Ele, e é vivermos como Ele, e andarmos como Ele andou. E quando o salmista ele diz, e nem se assenta na roda dos zombadores, ele está dizendo que a sua vida e a sua companhia, ela não está baseada em pessoas que não servem ao Senhor. E eu não estou dizendo aqui que você não pode ter amizades que não necessariamente são cristãs. De forma alguma, você pode ter amigos que não necessariamente têm a mesma fé que você. Mas a questão é, você é influenciado ou influenciador? Você se deixa levar pela conduta dos seus amigos que não praticam ou não professam a mesma fé que você? Ou você é luz em meio às trevas? E é isso que a gente precisa avaliar, meus irmãos. O problema não é você ter pessoas ao seu redor que não professam a mesma fé que você. O problema é quando você é um alvo vulnerável e influenciável e que deixa com que a sua fé seja abalada.
E é exatamente isso que a palavra do Senhor nos orienta, a não sermos abalados pelas pessoas ou pelas pessoas de fora, mas que tenhamos raízes profundas e que nos direcionarão a um conhecimento mais puro e mais solidificado da sua palavra. No verso 2, ele vai dizer o seguinte: ao contrário dessas pessoas, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E aqui nós vemos o contraste de uma pessoa bem-aventurada, o contraste de uma pessoa que foi encontrada por Jesus, uma pessoa que é continuamente transformada pelo amor do evangelho e da sua palavra. É que é uma pessoa que encontra satisfação na lei e na palavra do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Meus irmãos, é impossível sermos bem-aventurados e caminharmos na presença do Senhor com um relacionamento mais íntimo com Ele, se nós não relacionarmos com Ele através da sua palavra, através da sua santa escritura, através do seu santo toque que está na sua palavra. É impossível eu compreender o que o Senhor requer de mim. É impossível eu compreender o que o Senhor espera de mim se eu não meditar em sua palavra. E aqui há o contraste entre o verdadeiro discípulo e a pessoa ímpia. É que a pessoa ímpia, ela não acha prazer na palavra do Senhor. Ela não vê prazer nas escrituras. Mas aquele que reflete mas aquele que tem um relacionamento verdadeiro com o Pai, esse sim acha prazer em suas palavras. Esse acha prazer em refletir na palavra e na doçura do Senhor. Nós precisamos refletir mais na palavra do Senhor. Precisamos nos debruçar mais nas Escrituras. E entender que é somente nessas palavras que nós encontraremos paz para as nossas almas. É entender que é através dessas Escrituras que nós seremos encorajados a sermos transformados conforme a vontade do Pai e como Ele é. E aqui fica um questionamento para a gente. Nós temos tido prazer na lei do Senhor, e a lei aqui, o salmista, ele diz a palavra do Senhor. Nós temos tido prazer em refletir nas Escrituras. Você tem encontrado prazer na palavra do Pai? É necessário encontrarmos prazer nas Escrituras do Senhor, porque são elas que direcionarão o rumo das nossas vidas. Porque um discípulo é caracterizado mais pelo que ele recebe do seu Pai, pelo conteúdo que ele adquire, e aquilo que entra em nossas vidas que fará completamente diferença fora das quatro paredes. E nós precisamos entender essa admoestação que a palavra do Senhor traz para a gente. É entender que a meditação nas suas escrituras traz vida para nós e traz consequências extremamente interessantes. E essas consequências a gente encontra no verso 3, que diz para a gente: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Então o salmista ele vai comparar
que aquele que medita na palavra do Senhor continuamente, aquele que encontra prazer na palavra do Senhor, ele é comparado a uma árvore plantada à beira de uma água corrente. E qual que é a característica de uma árvore que está próxima de um rio? Essa árvore, provavelmente, ela tem muito mais proteína. Ela recebe muito mais vigor, porque o ambiente em que ela está produz mais vida. E os frutos que ela produz são frutos de qualidade. E aqui o salmista ele vai dizer: dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Então é uma árvore de qualidade. E tudo que ela faz prospera, ou seja, tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus, tudo que nós fazemos em prol da vontade do Pai, prosperará para a glória do Senhor. E aqui nós precisamos entender e meditar que a nossa transformação, ela se dá muito do conteúdo pelo qual nós consumimos. E o que é que você tem consumido? Você tem consumido a palavra do Senhor que te faz gerar bons frutos? Ou você tem consumido outras coisas que farão com que você gere maus frutos? Porque a característica da boa árvore, assim como vai constar nos evangelhos, com Jesus dizendo, é que ambas as árvores, a boa árvore e a má árvore, dão frutos. A diferença das duas árvores é que uma dá bom fruto e a outra dá maus frutos. Que árvore você é? Quais frutos você tem dado? O que você tem consumido para gerar bons frutos? E a resposta para essa pergunta é exatamente isso. Os seus frutos, eles serão exatamente de acordo com o que você consome. Você tem consumido coisas boas? Você tem consumido a palavra do Pai? Você tem refletido nas Escrituras do Senhor? Ou você tem sido levado por ideologias humanas? Ou você tem sido levado por pensamentos que não condizem com a palavra do Senhor? Pensamentos que te fazem comportar-se mais como ímpio do que como uma pessoa salva e remida pelo sangue do Cordeiro. São questionamentos que nos fazem refletir. E nós precisamos entender o motivo pelo qual o Senhor nos convidou e nos chama. Então, essa é a característica. Nós somos árvores. Mas a qualidade das árvores que somos ou dos frutos que nós produzimos se dará exatamente pela proteína que nós consumimos, ou pelo aquilo que nós consumimos. Você é aquilo que consome. O que você tem consumido? E aqui ele vai trazer a característica do ímpio. Não é o caso dos ímpios. Ou seja, o ímpio ele não é feliz, ele não é um bem-aventurado. Eles são como a palha que o vento leva. Ou seja, o ímpio ele não tem solidificação. Ele não é firme. Ele não tem firmeza. E qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer coisa o tira do solo. Ele é comparado como a palha que o vento leva. E infelizmente muitos cristãos, até mesmo no arraial de Deus, estão portados como ímpios. São jogados a qualquer vento de doutrina. Qualquer vento que sopra, essa pessoa é levada. E ao ser levada, isso mostra que essa pessoa não possui raízes. E as raízes, elas fazem completamente a diferença em nossas vidas. Porque as raízes, elas nos mantêm firmes. É a raiz que mantém uma árvore em pé. É a raiz que mostra também a qualidade
É a raiz que absorve as proteínas provindas do solo. E uma árvore que não possui raiz é uma árvore que está completamente à mercê do tempo. Qualquer vento que vier, essa árvore pode vir ao chão. Ou o salmista ele vai mais profundo ainda. É como a palha, que não possui raiz alguma, e vem qualquer vento e a leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Por isso, os ímpios não suportarão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. A característica de um ímpio é que ele não consegue permanecer em um ambiente em que a palavra de Deus é pregada. Ele não resiste às verdades provindas do Evangelho. De igual modo, ele não resistirá no julgamento. Pois aqui a palavra do Senhor ela descreve que o ímpio ele não encontra prazer nas palavras do Senhor. Assim como descreve lá em João 6, aqueles discípulos que acharam duras as palavras de Cristo. Assim é o ímpio, que não encontra doçura nas palavras do Pai. Se provavelmente você não tem encontrado doçuras na palavra de Deus, você não tem encontrado paz e contentamento nas suas palavras, provavelmente você precisa rever a sua fé. Você precisa rever o solo em que você está caminhando e a forma como você tem procedido. Porque a forma como nós procedemos dirá quem somos. E o ímpio, ele não enxerga e ele não tem prazer na palavra do Senhor. E para concluir, no verso 6, ele vai dizer: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Na minha jornada de fé e na jornada de vocês, provavelmente muitas pessoas vieram e passaram por nossas vidas. Quantas pessoas estavam conosco e que agora já não comungam mais a fé conosco? Isso se dá porque no decorrer de suas caminhadas, elas se perderam. Perderam a fé, perderam o prumo e foram esgotadas. E isso caracteriza e caracterizará também que Deus não os aprovará futuramente no grande julgamento. E o caminho dessas pessoas nós sabemos que, infelizmente, é o passo largo à destruição. Mas em contrapartida, aquele que caminha segundo a vontade do Pai, ele é comparado como uma árvore. E o verdadeiro discípulo que encontrou e que encontra doçuras na palavra do Senhor e que encontra prazer e o seu deleite nas Escrituras, essa pessoa será transformada, redimida, conformada e direcionada segundo o padrão do Senhor. Então, para concluir, o conselho que eu tenho para você e que o salmista traz para a gente é: o primeiro, não imite a conduta dos pecadores. Não siga os seus conselhos ou os seus direcionamentos. O segundo, seja influenciador e não influenciável. É você quem precisa conduzir pessoas para Cristo e não as pessoas te tirarem do caminho do Senhor. Terceiro conselho: medite na palavra do Senhor, dia e noite. E só assim você encontrará refúgio e o aumento no seu relacionamento com o Pai cotidianamente. Porque o relacionamento com o Pai
tem mais a ver com o quanto nós estamos disponíveis a nos relacionarmos com Ele. Porque Ele já está disponível a todo momento. Mas busque-o enquanto se pode achar. Então nós precisamos meditar em Sua palavra. E por último, mas não menos importante, não seja como os ímpios, mas pelo contrário, seja luz em meio às trevas e no ambiente em que você se encontra, porque a luz, ela foi feita para brilhar no meio das trevas. E onde há trevas, provavelmente, você sendo luz, você irá iluminar a vida das pessoas que precisam dessa graça e dessa transformação. Então, que sejamos encorajados a sermos verdadeiros discípulos, que vivem de acordo com as Sagradas Escrituras, tenha nos direcionar. No nome de Cristo. E que Deus nos abençoe. Amém e amém. Ótima semana, meus irmãos. Sunday, sweet,